Olá pessoal, primeira semana de julho, sexta dia 5, vamos direto ao ponto. Mais uma semana de projeção de lucros por parte aí das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. 25ª semana consecutiva de projeção de lucros por parte deles. Nessa semana, 70 milhões de reais, o nosso mercado aí fazendo topo histórico e a maior sequência que eles têm dentro do nosso mercado diante de um estudo que vai completar daqui 2 semanas, 3 anos. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores e a gente tem muito orgulho de poder divulgar para vocês aqui de forma gratuita no conteúdo do canal a pressão de preços que o fluxo estrangeiro barra corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado tem em relação ao comportamento dos preços nos nossos ativos. Se você gostou, deixa aí o seu like. Não se esqueça, se estiver passando por aqui, se inscrever no canal se você quiser participar desse conteúdo e ficar craque nessa movimentação e prestigiar o nosso trabalho. E também não se esqueça de deixar com o sino de notificação ativado, porque sempre quando a gente postar vídeo durante a semana e até mesmo os vídeos novos semanais no conteúdo do canal, você também será avisado. Primeiro, vamos rodar a nossa vinheta. Bom, pessoal, então conforme vocês viram aí na abertura do vídeo, essa projeção de lucro de 70 milhões por parte aí das corretoras estrangeiras nos nossos ativos do Ibovespa, a gente consegue então mensurar que nessa semana a gente subiu então 3,09, semana passada a gente tinha caído, eles estavam comprando, nessa semana retomamos aí alta, uma alta mais expressiva, mais de 3%, dá só uma olhada, 1 bilhão de reais de ponta compradora por parte deles aí no nosso mercado à vista. Para o Ibovespa futuro também ambiente comprador de mais de 400 milhões e a moeda americana que teve uma semana de desvalorização, dólar comercial fechando aí a 3,81 e eles atuando numa ponta vendedora. Como demonstrar para vocês mais uma vez, pessoal, o grau de eficiência que eles têm dentro do nosso mercado. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeções de lucros em 20 deles. O nosso Ibovespa com a segunda melhor performance, 70 milhões, conforme a gente viu lá na abertura do vídeo. E se a gente clicar aqui em relação aos 15 ativos de maior ponta compradora e vendedora por parte deles, a gente viu aqui que os 15 de ponta compradora subiram na média de 6,68. E os 15 de ponta vendedora subiram, só que subiram menos, 3,40. Se vocês verificarem aqui, pelo volume comprador, eles tiveram essa projeção de lucro. Como carro-chefe da semana, a gente teve aqui as ações do Banco Itaú, subindo 3,20%. Se a gente verificar o destaque de ponta compradora, as ações de Via Varejo, pessoal, nessa semana subindo mais de 25% e eles atuando aí numa ponta compradora de mais de 50 milhões de reais. Lembrando que, para você que acompanha o nosso conteúdo, a gente sempre comenta, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês vejam onde estão ocorrendo as pressões de compra e venda por parte deles nos nossos ativos. Então, a gente já estava comentando com vocês aqui no conteúdo do canal já de Via Varejo, no início do mês de maio, eles tiveram uma movimentação já compradora no ativo e no mês de junho foi o 5º ativo com maior volume comprador, conforme a gente demonstrou com vocês no vídeo da semana passada. Então, nessa semana, uma alta bem expressiva para o ativo, mais de 25% aí no nosso mercado. Na outra ponta, como carro-chefe de vendas, as ações de Vale, pessoal. Lembrando que Vale vem sofrendo pressão vendedora por parte deles aí no nosso mercado. Nessa semana não foi diferente, Vale caindo aí 2,82, eles atuando aí com mais de 170 milhões de ponta vendedora. Então Vale foi o carro-chefe de vendas e também o ativo como destaque de ponta vendedora de 2,82, já que a gente teve aqui as ações de CVC caindo, só que não tanto 2,27, eles também sentando uma mona na venda em relação à movimentação do nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa, que a gente sempre dilui em 8 grandes grupos, para vocês que acompanham o nosso conteúdo, olha que interessante, pessoal, mar de valorização praticamente aí nos nossos 66 ativos do Ibovespa. Setor financeiro, destaque a gente viu aqui exatamente para as ações do Banco Bradesco, tanto as ações preferenciais como as ações ordinárias. Lembrando que a gente já tinha comentado com vocês no vídeo passado que eles têm mais preferência das ações ordinárias da companhia. Nessa semana, inclusive, nem precisavam de comprar tanto, compraram menos e também compraram
as ações preferenciais da companhia. Lembrando também, pessoal, que as ações da própria bolsa, eles tiveram um ambiente comprador muito pujante aí 3 semanas atrás, nas ações da B3, dá uma olhada nos vídeos anteriores, e de lá para cá foram 3 semanas de ambiente comprador, e nessa semana eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso de um ativo que mais se valorizou para esse setor financeiro no nosso mercado. E passando aqui para o setor de consumo, destaque de varejo, conforme a gente comentou para vocês aí, em relação a todos os ativos do Ibovespa, mas no setor de consumo, a gente teve o segundo ativo com maior volume comprador na semana, as ações de Brasil Foods, pessoal. E o segundo ativo de maior valorização na semana, mais de 15%, para que você que acompanha o vídeo aí no nosso canal em relação à movimentação da companhia, já percebeu já há várias semanas que eles têm aí movimento comprador em relação ao ativo da companhia. Depois seguido pelas ações de Ambev, que também fecharam com ambiente de valorização, e também as ações de JBS, com a segunda maior valorização aí, a terceira, inclusive, maior valorização aqui no setor de consumo, e eles atuando aí numa ponta compradora. No setor de materiais básicos, destaque para quem, pessoal? Destaques para as ações de Usiminas. Lembrando que Usiminas foi o ativo que mais se valorizou no setor na semana passada, e eles estavam empurrando para cima, pessoal. E nessa semana, novamente, o ativo que mais se valorizou dentro do nosso mercado, eles também empurrando para cima em relação às ações da companhia. No setor, inclusive, de siderurgia, a gente consegue perceber que empurraram para baixo as ações de CSN, que terminaram praticamente bem próximo do 0 a 0, e entre Gerdau e Goal, Gerdau empurraram para cima, fechou com uma leve movimentação de alta, e Gerdau puxaram para baixo, uma leve movimentação de baixa. É o que a gente está sempre comentando com vocês, que eles fazem preço, inclusive no mesmo setor, empurrando para cima e para baixo em relação às ações da companhia. Se a gente verificar aqui, setor de óleo, gás e biocombustível, as ações de Petrobras nessa semana fecharam praticamente aí no 0 a 0. Lembrando que Petrobras na semana passada veio com ambiente de desvalorização, nessa semana ficaram no 0 a 0, e nessa semana eles inverteram aquela jogada que na semana passada eles estavam tomando a ação ordinária e batendo na preferencial. Nessa semana eles desfizeram essa movimentação. Isso é clara movimentação de operações de long e short em relação ao ativo. Se a gente verificar aqui, setor de serviços públicos, destaque aqui, maior alta para as ações de Eletrobras, pessoal, subindo aí no nosso mercado, mais de 3%, e o ativo que teve maior volume comprador, as ações de CEMIG. Dá uma olhada nos vídeos anteriores do que a gente também está falando com vocês, da movimentação deles de CEMIG em relação à movimentação do fluxo. Para o setor industrial, é o que a gente mais comenta com vocês, pessoal. Olha como que é aderente o fluxo aí das corretoras estrangeiras em relação às ações da Gol. Inclusive, na semana passada, eles fizeram uma ponta vendedora mais expressiva, e Gol foi com o quê? Travada. Subiu, mas subiu com muito menos intensidade. Nessa semana, ponta compradora e o ativo aí subindo quase 25%. Essa movimentação aí de ambiente comprador no ativo a gente vem observando no conteúdo do canal. Se a gente pular aqui para o setor de saúde, pessoal, lembra nas ações de Raia Drogasil? A gente está comentando já vários vídeos com vocês. O ativo que mais se valorizou nessa semana, eles com uma ponta compradora, sendo que na semana passada foi o ativo que eles mais compraram do setor, e nessa semana o ativo contribuindo com a maior valorização e eles também empurrando. Para o setor de telecomunicações, a gente teve nessa semana um fato não tão comum. Por quê? O ativo que eles andaram com uma ponta vendedora maior subiu com maior intensidade, que foram as ações da TIM, porque tinham caído com muita intensidade na semana passada, com eles atuando numa ponta vendedora, e nessa semana o ativo subiu. Eles não participaram dessa movimentação de TIM, continuaram ponta vendedora, e no caso aqui das ações de Vivo, que eles têm mais atratividade no setor, eles empurraram para cima essa movimentação. Lembrando, mais uma vez, pessoal, o nosso canal não implica nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Todos os vídeos a gente roda esse disclaimer aqui para vocês interagirem com o conteúdo do nosso canal. Não vincula, portanto, nenhuma recomendação de compra e venda. Então, a gente comenta com vocês, sejam seletivos em suas análises. Foque sempre a opinião própria com embasamento coerente, e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E eu vou comentar isso daqui para vocês, pessoal, porque eu tive mais uma pessoa, vira e mexe, eu tenho lá nos comentários do canal,
Sempre alguém perguntando, as corretoras estrangeiras, Renato, o fluxo oficial estrangeiro sai com 2 dias. Pessoal, e todos os vídeos eu passo aqui a estrutura do canal para quem é novo nesse conteúdo, justamente se inteirar do que a gente fala aqui no conteúdo do canal. Portanto, se você é novo, não pule essa parte do vídeo para que vocês entendam como que funciona o nosso conteúdo do canal. Bom, fluxo oficial estrangeiro, a gente tem do site da B3, onde que a gente alimenta a nossa página. A gente tem a nossa página na descrição do nosso vídeo. Todos os nossos vídeos tem lá na nossa página e você pode verificar exatamente e conferir o fluxo oficial estrangeiro no segmento da B3 e também para o segmento BMF. Esses dados são sempre atualizados, lembrando que para o regra da bolsa, 2 dias úteis de atraso para os ativos aí em relação ao fluxo geral do segmento Bovespa e todos os dias à noite, na madrugada, são atualizados os contratos em aberto em relação aos contratos da índice, do dólar e também do juros, são os 3 que a gente acompanha no conteúdo do canal, sendo que na sexta-feira eles estão deixando para atualizar esses dados aí no domingo à tarde ou então domingo à noite. Agora, olha o quente do conteúdo do canal, pessoal. A gente tem aqui o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Isso a gente tem em tempo real. Portanto, essa informação que a gente está entregando no vídeo de hoje para vocês nessa sexta-feira já contempla todos os dados das corretoras estrangeiras até o fechamento do pregão de hoje. Então a gente consegue varrer todo o mercado em relação aos ativos do Ibovespa, setores e também para o mercado futuro nos contratos de índice e de dólar. Portanto, a gente não se cansa de falar. Se você concorda, gosta e quer ficar craque na movimentação do fluxo estrangeiro, você pode já chegar, sentar o pé na porta e deixar o seu like se você já for inscrito. Se não for, inscreva-se, ative o sino de notificação aí para você ser avisado dos vídeos novos e, principalmente, você não pode ter a missão parasita no mercado financeiro. E eu comento mais uma vez isso com vocês, pessoal. Por quê? Eu falo sempre, aqui no conteúdo do canal não tem espaço para parasitas. O que eu chamo de parasitas, pessoal? As pessoas que não se esforçam no mercado financeiro, não estudam, não fazem acontecer exatamente por esforço próprio, para que vocês entendam a movimentação. E a gente sempre comenta, faça uma maratona nos vídeos anteriores, se você é novo por aqui, justamente para você interagir de quais são as pressões que eles estão fazendo os nossos ativos, os nossos setores. A gente, inclusive, conseguiu ultrapassar aí nessa semana a marca de 8.000 inscrições. É muito gratificante, pessoal, a gente ter aí um conteúdo que não é muito amigável, ou seja, nada amigável do que o sistema deixa de informação para vocês aí no mercado financeiro. A gente ultrapassando aí 8.000 inscrições, a gente estava quase chegando no vídeo da sexta-feira passada e a gente teve aí quase 100 novos inscritos no conteúdo do canal. Sejam vocês muito bem-vindos também, só que não tem o espírito parasita. Sempre verifiquem os vídeos anteriores para que vocês fiquem craques nessa movimentação do fluxo estrangeiro. E vale aquele recadinho, porque nos últimos vídeos eu deixei até de ficar comentando isso para não ficar chato, pessoal. A gente não está nem atingindo o nosso nível de 500 likes por cada vídeo, a nossa meta de 500 likes por cada vídeo. A gente quase chegou aí a 450 no vídeo da semana do dia 21 e no vídeo do mês passado, que a gente fez aí um panorama mensal magnífico para vocês, 434 likes, ou seja, de 1.700 pessoas que viram o nosso conteúdo, 434 likes, e a gente não conseguiu atingir nem a nossa meta. É claro que a gente fez um vídeo aí na quarta-feira, muito show de bola, vocês conseguiram ver a pressão que eles fazem em relação aos ativos, e a gente teve aí também uma aceitação bem interessante para vocês. Nos vídeos aí de semana a gente não chega nem a cobrar os 500 likes, só que nos nossos vídeos semanais a gente cobra justamente por quê? Para que a gente tenha melhora no ranqueamento dos vídeos, do conteúdo do canal, e mais pessoas, principalmente pessoas físicas, fiquem atentas na movimentação do fluxo estrangeiro. E por que a gente fala de movimentação do investidor pessoa física, pessoal? Justamente porque acontece o quê? A gente está tendo aí uma variação no mês em relação a essa semana, que foi a primeira, de 3% de alta, conforme a gente viu aí o fechamento da semana. Olha aqui a barrinha amarela do fluxo do investidor pessoa física, está para baixo, ou seja, estão vendendo. Esteve para baixo também em junho, que a gente subiu 4%, esteve para baixo também em janeiro, que a gente subiu quase 11%. Inclusive, eu vou fazer até uma retificação aqui com vocês, porque no vídeo da semana passada a Bolsa ainda não tinha divulgado os dados em relação ao fluxo oficial estrangeiro do movimento de quinta e sexta-feira, e o fluxo oficial estrangeiro quinta e sexta-feira estava colocando lucro no bolso, e eles terminaram levemente vendedor a movimentação de junho
dentro do nosso mercado o fluxo oficial estrangeiro. Só que lembrando, pessoal, o fluxo oficial estrangeiro em junho começou a pegar o nosso mercado quando ele estava praticamente no 0 a 0, eles pararam de vender. Até então a gente estava caindo quase 1, com eles vendendo, investidor pessoa física pé trocado, com o movimento comprador. Depois o mercado começou a se valorizar, investidor estrangeiro carregou o mercado praticamente até os 4% da movimentação do nosso mercado, e o investidor pessoa física, a partir do dia 11, ou seja, praticamente da metade do mês para frente, não participou de nada. Olha o saldo negativo aqui do fluxo do investidor pessoa física. A gente está sempre comentando com vocês. Para quê? Para que vocês fiquem atentos, leitor e viewer do nosso conteúdo do canal, para ficar safo. Não seja igual à maioria, para não fazer parte daquele ambiente negativo de trading que a gente tem daquele relatório da FGV, e é muito, muito sério isso. O ambiente de trading não vai te admitir erros. Se você tiver um ambiente de investidor, investimento, não tem nada a ver com isso que a gente fala semanalmente no conteúdo do canal. Você pode aproveitar o conteúdo do canal para ver as pressões de preços que ativos de longo prazo estão ocorrendo através aí da movimentação das corretoras estrangeiras, isso sim. Só que, dá uma olhada, pessoal, a gente tem aqui a divulgação dos dados de segunda, terça e quarta, onde que na segunda-feira, o que aconteceu? O fluxo estrangeiro continuou aquele movimento vendedor, o investidor pessoa física também, o mercado subiu na segunda. Quando chegou na movimentação de terça, que o nosso mercado derreteu, o investidor estrangeiro que já tinha vendido com o mercado em alta na segunda, continuou a vender na movimentação de terça-feira, quando a gente caiu 0,7. E a gente tinha subido 0,3 na segunda. Investidor estrangeiro, movimento de venda. E depois, quando chegou quarta, quinta e sexta, olha a impulsão de alta que a gente teve no nosso mercado. Investidor pessoa física, só com os dados de quarta-feira, já está com saldo negativo, enquanto o investidor estrangeiro está diminuindo vendas em relação à movimentação do fluxo oficial. O investidor pessoa física não aproveitando toda a alta do nosso mercado. É isso que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Por isso que aqui é local de gente que não tem o pensamento parasita e gente que quer realmente aprender e saber onde que tem as pressões do fluxo oficial e também do fluxo das corretoras estrangeiras. Bom, pessoal, vou começar aqui a comentar com vocês o nosso ambiente dos setores que não são tão amplos. Olha que show, pessoal! A gente batendo aí a nossa máxima histórica, olha a curva pontilhada do Ibovespa pelas corretoras estrangeiras, praticamente aí subindo e movimento comprador já há 4 semanas, das últimas 6 inclusive, eles compraram em quantas, pessoal? Em 5. A gente tem aqui esse movimento comprador calçando a movimentação de preços, e em relação também a essa linha verde, é o índice de carbono eficiente, é o mini Ibovespa sem vale. Também, pessoal, olha aqui, ambiente comprador futebol clube. Olha o nosso setor de consumo, pessoal, linha rosa. O setor que estava sendo aí o maior volume comprador, teve ambiente comprador nessa semana retomando a movimentação, só que o setor de carbono eficiente ultrapassou. Mas olha aqui, ambientes de compras, setor de consumo. Qual que é essa linha aqui, pessoal? Verde um pouco mais claro, setor industrial. Olha aqui, pessoal, também movimentação ascendente. E olha o principal, pessoal, setor financeiro, linha vermelha. De quando que eles pararam de vender o nosso setor financeiro? O mercado, inclusive, estava caindo, fazendo o quê? Movimentações de fundos mais baixos entre a movimentação aí, praticamente do meados de abril até no final de maio, movimentos com fundos mais baixos, e o movimento no setor financeiro que tem um peso altíssimo. Dá uma olhada no vídeo anterior que a gente postou, inclusive, aí o nível de peso de cada grupo no nosso Ibovespa. Estava fazendo o que? O setor financeiro, fundo mais altos. Mais de 37% é só setor financeiro que está ajudando também a impulsionar essa alta do nosso mercado. E o patinho feio continua sendo o quê? Setor de materiais básicos, essa linha amarela que segue com essa movimentação. Está incluído quem, pessoal? A movimentação de Vale, que faz parte aí do setor de materiais básicos, e vocês percebem aí como que está sendo essa pressão de venda por parte deles em Vale, e boa parte também em ação de Suzano, de ambiente vendedor, apesar que eles deram um refresco aí em relação a essa movimentação, só que isso ainda tem reflexo descendente em relação ao índice de materiais básicos. E olha que interessante, a gente tem aqui como comparativo, para informar para vocês como é que encerrou aqui a movimentação da semana. Olha o índice que mais se valorizou, pessoal. Índice industrial.
aquela linha verde clara, seguido pelo setor de consumo, mais de 5%, seguido pelo setor financeiro, mais de 4%. Small Caps, Via Varejo, faz parte do setor de Small Caps, Via Varejo, a gente vindo aí com essa movimentação compradora por parte deles aí desde maio, sendo que junho foi o quinto melhor ativo com o maior volume comprador, e aí o setor também de Small Caps com uma valorização de mais de 4%, o nosso Ibovespa aí 309. Isso a gente consegue já de bandeja entregar para vocês que acompanham o nosso conteúdo e ficar realmente craque na pressão dos ativos e também dos setores em relação à movimentação dos corretores estrangeiros. Vamos comentar com vocês aqui agora a movimentação do fluxo oficial estrangeiro, pessoal. Primeiro, em relação à movimentação do nosso Ibovespa, porque a gente está percebendo que o nosso mercado está subindo, eles estavam com uma ponta compradora, e agora começaram a dar um refresco nessa linha verde aqui de ponta compradora. Exatamente aquela movimentação, pessoal, que a gente viu ali no final do mês de junho, daquela movimentação que a gente mostrou em relação ao investidor pessoa física e o início do mês de julho. Só que a gente já começou a perceber que no pregão de quarta-feira já deram uma estancada dessa movimentação vendedora. Agora, eu quero que vocês vejam um panorama que a gente está tratando aqui, já que esse gráfico a gente tem praticamente aí quase 2 anos e 2 meses, né? Mais de 2 anos, desde junho de 2017. Olha como que é aderente ao fluxo estrangeiro. Quando que passou a não ficar tão aderente assim de uma movimentação rápida, pessoal? Dá uma olhada aqui entre o mês de outubro e o mês de dezembro, pessoal. Entre outubro e dezembro, eu coloquei até um retângulo aqui, o fluxo oficial estrangeiro estava em 11 bi e foi parar em 4 bi negativo, ou seja, saíram 15 bilhões de reais da nossa bolsa entre outubro e dezembro. O que aconteceu em outubro, pessoal? Segundo turno das eleições presidenciais. Eles simplesmente saíram a rodo no nosso mercado e venderam 15 bilhões e o nosso mercado chegou até a subir de 86 para 91 mil pontos. Exatamente o ponto que eles saíram. Só que se você excluir esse retângulo aqui, pessoal, a gente consegue ver que vários movimentos também estão sendo calçados por eles do fluxo oficial. A bolsa subiu de 91 a 97, eles empurraram aqui para cima. Depois ficou com movimentação de correção até 94, eles empurraram para baixo. Depois voltou para 99, eles empurrando para cima. Depois saiu de 99 para 90, eles empurrando para baixo. E agora de 90 até a movimentação de 104, eles empurrando para cima, com exceção que eles chegaram a perder esse fundinho aqui. E isso a gente não conseguiu ver porque a gente teve também um comparativo com as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Enquanto o fluxo oficial teve aquela demandada que perdeu o fundo em relação ao fundo anterior lá dos 90 mil pontos, as corretoras estrangeiras já estavam fazendo o quê? Escadinha para cima. Inclusive as corretoras estrangeiras já estão fazendo escadinha para cima desde o início de dezembro do ano passado. E aí você comenta, pô Renato, mas aí as corretoras estrangeiras, qual que é a diferença basicamente? Pessoal, investidor estrangeiro também opera por corretora nacional. Então, como a gente não tem interesse em acompanhar a corretora nacional, a gente só acompanha as corretoras estrangeiras, a gente consegue ver que o fluxo por parte das corretoras estrangeiras ele é bem menos assustado. Dá uma olhada que quando sobe, olha aqui o que acontece. Ó, as corretoras estrangeiras tomaram até aqui, mas o fluxo oficial estrangeiro tomou muito mais. Por quê? Porque teve entradas também através de corretoras nacionais que a gente não acompanha. Quando sai, sai mais. Quando sai aqui, sai mais. Quando entra, entra mais. Então a gente tem como se fosse um fluxo normalizado pelas corretoras estrangeiras em relação ao fluxo oficial estrangeiro. Nada contra. Só que eu já comento isso com vocês aqui no conteúdo do canal já há bastante tempo. A gente sabe que tem investidor estrangeiro que vem operar em corretoras nacionais por convite de assessor. É uma pessoa que tem realmente ali uma movimentação financeira muito satisfatória e recebe o convite para vir operar no nosso país. Só que ele vem através de um convite de uma corretora nacional que, com todo o respeito que a gente deve às corretoras nacionais, não tem a mesma expertise das corretoras estrangeiras que estão operando no nosso país. Essas corretoras estrangeiras que estão operando no nosso país, elas operam em todos os países do planeta Terra. Então eles têm uma expertise muito, mas muito foda em relação à movimentação de preços. Por isso que a gente consegue ter o fluxo por parte das corretoras estrangeiras mais normalizado e não assustado pelo fluxo oficial estrangeiro, porque a gente sabe também que tem investidor estrangeiro operando
por corretora nacional. Então, eu vou comentar com vocês aqui agora a movimentação dessas corretoras estrangeiras no mercado futuro, justamente para comentar com vocês essa expertise por parte deles. A gente viu lá no início do vídeo que eles terminaram com mais uma semana compradora no nosso índice futuro. Olha aqui, pessoal, cada círculo dessa bolinha é o fechamento de uma semana. A gente está vindo aí de praticamente aí 3 semanas de ambiente comprador por parte deles nos contratos do Ibovespa Futuro. A gente chegou a bater quase 3 bi de venda. Inclusive, uma ponta vendedora muito forte de quase 2 bi no primeiro dia de liquidez que a gente teve para esse contrato novo. Eu chego até a comentar com as pessoas que tem aí, que faz parte dos treinamentos, que é o seguinte: pessoal, qual que é o melhor momento deles fazerem uma venda desse patamar? Justamente no início do contrato. Por quê? No início do contrato, para quem já opera mercado futuro vai entender bem o que eu estou falando. Quando você tem o início do contrato, a cotação do Ibovespa Futuro é muito mais alta do que a cotação do Ibovespa à vista. Ou seja, se eles venderem o Ibovespa Futuro, eles estão vendendo com spread muito alto. A gente chegou até a comentar dentro lá do nosso grupo que a gente estava com spread de 1.100 pontos. A gente fechou aí, já nessa semana o spread já não está 1.100 pontos, está cerca de 700 durante o dia e chegamos aí a fechar o pregão de hoje com spread, ou seja, a diferença do índice futuro para a movimentação do Ibovespa à vista de 800 pontos. Mas durante o pregão vocês vão ver que já está em 700 pontos, ou seja, eles estão ganhando no spread. Por quê? Vendendo o futuro e comprando à vista do jeito que a gente está, eles estão fazendo justamente essa operação de taxa. Então, a gente consegue também determinar isso para vocês. Isso para quem é conteúdo de estreia no mercado e tal, não se preocupe com isso nesse momento, mas primeiro só foque que essa pressão compradora que eles estão tendo aí em relação ao nosso mercado à vista e essa diminuição de vendas, ou seja, comprando o nosso mercado futuro, está ajudando também ao quê? A impulsionar o nosso mercado e o índice futuro aí com o fechamento na máxima do contrato 104.900 em relação ao fechamento de hoje na sexta-feira. Em relação à moeda americana, lembra que a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada, a gente só tinha um dia de liquidez do contrato novo, a gente estava tendo uma movimentação de alta para a moeda americana, a gente chegou a fechar um dólar a 3,86, pessoal, dá uma olhada lá, 3,861 e eles já estavam vendendo, eles já estavam com ponta vendedora de quase 20 milhões. O que aconteceu com o dólar depois, pessoal? O dólar derreteu. Quer dizer, saiu de praticamente de 3,86 para bater a mínima na quinta-feira em 3,80, 3,809, quase 3,81, ou seja, praticamente aí 50 pontos. Eles já estavam o quê? Na ponta vendedora Futebol Clube. No pregão de ontem aproveitaram com a queda expressiva para colocar alguma coisa no bolso e hoje com a retomada da moeda americana aproveitaram para vender novamente, já que eles estão com médio a favor em relação à movimentação desse contrato atual do dólar, ou seja, estão conseguindo ter aí, oferir lucros em relação ao preço médio no mercado futuro em relação à moeda americana. Então, pessoal, é muito show de bola a gente poder demonstrar isso para vocês no conteúdo do canal. Eu sei que fica um vídeo às vezes um pouco longo, mas eu sempre falo com as pessoas, se você é novo no conteúdo, assista o vídeo por completo, para que você entenda o que a gente está falando, onde que estão as expressões, para que você possa entrar no mercado financeiro mais preparado e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco para o mercado financeiro no ambiente trading, para você ter uma experiência satisfatória dentro do mercado. Eu desejo a vocês então, pessoal, um excelente final de semana, a gente mais uma vez conseguindo aí pegar as movimentações por parte deles, demonstrando para vocês a projeção de lucro, a quantidade de eficiência que eles têm dentro do nosso mercado. Não é à toa que a gente está fazendo isso aí com quase 3 anos de histórico para vocês, contra dados, não há argumentos. Por isso que eu falo sempre no conteúdo do canal, pessoal, não esqueça de prestigiar o conteúdo do canal. A gente faz com muito carinho para que as pessoas físicas fiquem alertas, não seja justamente aquela movimentação que desde a metade do mês passado está vendendo, não está aproveitando nada do nosso mercado. Já começou o mês de junho, começaram com o ambiente comprador, no segundo pregão já estava vendendo. Então, mais uma vez eu peço aí a contribuição de você deixar o like, se você quiser também se inscreva no conteúdo do canal, espalhe para as pessoas que não são parasitas para poder prestigiar esse conteúdo que a gente faz com muita valia para vocês que acompanham aí o fluxo estrangeiro no mercado financeiro nacional. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!